Esse é o canal História e Meio Ambiente do Maranhão. No vídeo de hoje abordaremos a história da Estrada de Ferro São Luís a Teresina. Veja, curta e compartilhe. O algodão foi um produto que teve grande destaque na economia brasileira, em especial no Maranhão, entre meados do século XVIII e o começo do século XIX, sendo responsável por um forte crescimento econômico na região. A cultura do algodão no Maranhão contou com a iniciativa do Marquês de Pombal. Para tanto, ele garantiu a vinda de escravizados africanos para a colônia, com monopólio da navegação e comércio exterior, além de fornecer crédito para os produtores locais e a introdução de melhores técnicas agrícolas. Caio Prado Júnior foi um escritor, historiador, político, sociólogo, economista, filósofo e editor de livros brasileiro. Considerado um dos principais pensadores sobre a formação da sociedade brasileira contemporânea. No livro História Econômica do Brasil ele faz a seguinte afirmação: o algodão, apesar de branco, tornará preto o Maranhão. A quantidade imensa de escravos vindo da África veio a tornar o Maranhão um dos locais que mais receberam cativos durante o período colonial. A Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. Ela garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. A indústria têxtil foi uma das mais que se destacaram no período e grande parte de sua matéria-prima vieram das 13 colônias americanas e do Maranhão. Ao longo do século XVII a produção maranhense sofria variações importantes. Após a independência dos Estados Unidos e a Índia fornecendo algodão à Inglaterra, a produção do Maranhão perde importância. Essa situação foi uma das causas da balaiada, ocorrida entre 1838 a 1841. A Guerra Civil Americana, também conhecida como Guerra de Secessão ou Guerra Civil dos Estados Unidos, ocorrida entre 1861 a 1865, fez com que o Maranhão voltasse a ser um grande exportador de algodão. São Luís já foi apelidado de Manchester do Norte, devido a surto de fábricas que surgiram no fim do século XIX para tentar modernizar economicamente uma cidade que enfrentava crises da sua economia agroexportadora. Nesse contexto, grandes fábricas de tecelagem surgiram nas cidades de São Luís, Codó e Caxias. A fábrica de tecido Rio Anil foi a maior de todas. Já no período republicano, para dinamizar as atividades algodoeiro, foi incentivado o transporte ferroviário no Maranhão. Em 1895 tem início a ligação da cidade de Caxias ao povoado ribeirinho de Cajazeiras, hoje, Timon, nas margens do rio Parnaíba, próximo a Teresina, capital do Piauí. Em 1905 foi determinada a construção de uma ferrovia entre São Luís e Caxias, e o então presidente da República, Afonso Pena, visitou o estado e fez uma viagem pelo rio Itapecuru, na companhia do então governador Benedito Leite, constatando a dificuldade de navegação e autorizando a construção da estrada de ferro. A construção da ferrovia foi demorada e feita em etapas. A construção da ponte metálica sobre o Estreito dos Mosquitos foi concluída em 1928 e a estação João Pessoa, no centro de São Luís, na Avenida Beira-Mar, foi inaugurada em 1929. Somente em 1938, os trilhos chegaram a Teresina, com a abertura da ponte sobre o rio Parnaíba, a ponte metálica João Luís Ferreira. A primeira viagem entre as cidades de São Luís e Teresina foi feita em 31 de dezembro de 1938. A ferrovia também deveria servir para outros produtos, em especial o babaçu, cujo óleo começava a ser adquirido pela Europa. A ferrovia São Luís a Teresina teve importância fundamental para as populações que ainda habitam os vales dos rios Itapecuru, Mearim e Pindaré, contribuindo para a atividade econômica maranhense e a formação cultural da região. Promoveu o fornecimento de matérias-primas e transporte de bens para o comércio das principais cidades maranhenses. A ferrovia serviu ainda para a condução de grande número de passageiros, incluindo imigrantes nordestinos fugindo da seca, encurtando distâncias e aproximando povoações antes praticamente isoladas, auxiliando no desenvolvimento de comunidades em seu entorno. A falta de investimentos e o desenvolvimento das rodovias tirou a força das locomotivas brasileiras. Por volta do ano de 1960, a malha ferroviária brasileira chegou ao seu auge no que diz respeito à quilometragem dos trilhos.
Com o incremento da indústria automobilística e a falta de investimentos fez com que várias ferrovias fossem abandonadas e outras funcionando de forma precária. Em 1985 os trens foram retirados da Avenida Beira-Mar e a oficina foi transformada, por um breve tempo em um espaço cultural e depois desativada. Os trens de passageiros circularam até o ano de 1991. A ferrovia serve hoje apenas para o transporte de cargas. A estação João Pessoa, em São Luís, que sediou a administração da ferrovia e foi ponto de embarque e desembarque até a década de 80, foi transferida para o bairro do Tirirical. João Batista do Vale, mais conhecido como João do Vale, nascido em Pedreiras, no Maranhão em 1934 e faleceu em São Luís em 1996, foi um músico, cantor e compositor brasileiro. João compõe a música de São Luís a Teresina, que em 1962 foi gravada por Luiz Gonzaga. Essa música faz menção a várias cidades que a ferrovia servia. Em novembro de 2020, foi inaugurado o Museu Ferroviário e Portuário do Maranhão, com a construção de uma praça em homenagem ao carnavalesco Joãozinho 30, exposição da locomotiva Benedito Leite, que circulou na capital desde a década de 1920, com o intuito de se transformar em novo complexo turístico da capital. Se gostou, curta e compartilhe. Estamos deixando na descrição um e-mail para críticas e sugestões. Veja a nossa página na internet com textos e vídeos sobre história e meio ambiente do Maranhão.